Recebemos aqui agora a assistente social Carla Meri e também a Silvana Lima, que é vice-diretora da APAE, e vem nos falar sobre uma questão bem importante e preocupante para as famílias da APAE. Antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria que, primeiro, vocês falassem sobre a APAE aqui em Telêmaco, o surgimento da APAE, desse grande momento que foi ter uma APAE, uma escola especializada aqui dentro do município, como foi, e depois a gente vai partir para essa ação aí que está preocupando as APAEs do Brasil, na verdade. Muito obrigada pela presença de vocês, antes de mais nada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui, né? Que bom. Então, com a palavra, Carla, Silvana, quem começa? Então, vamos começar contando um pouquinho da história das APAEs, Ótimo. né? O movimento apaiano começou em 54 no Rio de Janeiro, foi a primeira escola fundada lá. No Paraná foi em 55, em Curitiba. Há algumas controvérsias aí dessa data, né, que é entre 55 e 62, 1955 e 1962. E a nossa escola foi fundada, né, a nossa APAE foi fundada em 76. 25 de maio de 76, então nós completamos aniversário agora recentemente. E ela começou por uma iniciativa da irmã Catarina, que era uma freira americana, né, que morou muito tempo aqui na nossa cidade, e ela trouxe a ideia desse movimento. Então, ela começou todo o movimento. Ela era irmã de uma pessoa, de um rapaz com síndrome de Down, e ele ficou nos Estados Unidos, e ela, como freira, veio para o Brasil e trouxe essa ideia. E, pegando o gancho das outras APAEs que já estavam funcionando, ela montou. Iniciou, primeiramente, com 11 alunos, num prédio cedido pela própria comunidade religiosa, né, que era ali na rua Edith Gordon. E de lá para cá só foi crescendo, crescendo, e hoje a gente está com 242 alunos. E já temos lista de espera, que era uma coisa que a gente nunca teve, né? Isso até dá um friozinho, assim, né? Porque quando fala em lista de espera, a gente entende da necessidade, mas se não tem como atender, não tem como atender, não, tem que aguardar. É complicado, porque a gente gostaria de poder atender a todos, né? Sim. Mas, infelizmente, não há espaço físico, não temos profissionais nessa quantidade, né? E, assim, uma coisa que chama muita atenção da gente é que os nossos alunos, eles não saem da APAE. Então, às vezes, eles ingressam, nós temos alunos hoje com 57, 58 anos. E se você acaba sendo um centro de convivência. Convivência, sim. O social deles está dentro da APAE, a oportunidade que eles têm de usufruir de direitos e dos serviços que o município presta, né? Porque, estando dentro da APAE, eles vão tomar conhecimento que existe. Tem o Centro da Juventude, tem, né? Então, a gente faz esses encaminhamentos. Eles estão frequentando bastante agora o Paradesporto, então, assim, estão indo para fora da cidade. E isso é bacana. Então, eles não querem se desligar da APAE, porque é um meio deles terem acesso a todos esses bens, né? Muito importante. Silvana, agora a gente está com alguma preocupação que está aí na rede social, está sendo falado na televisão, que é essa ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade feita pela Associação de Síndrome de Down. Como começou isso? Por que surgiu isso? E que proposta essa ação está fazendo que está preocupando as APAEs? Então, Tati, até a gente estava olhando, né, a respeito das APAEs. Quando iniciou no Brasil, foi uma família que tinha um filho com síndrome de Down, né? E agora a gente está aí com essa ação né, da Associação de Síndrome de Down. Né? E nós, lá na escola, nós temos muitos alunos com síndrome de Down. Né? E essa ação tem preocupado muito. Por quê? Porque foi uma ação contra o Estado do Paraná. Né? Essa associação é federal, então foi contra o Estado do Paraná. Por quê? Porque o Estado do Paraná é a única que funciona como escola. Então, os demais estados funcionam como centros, clínicas, os alunos vão lá, são atendidos e voltam para casa. Né? Então, e qual que é a proposta? Que esses alunos vão todos para o ensino regular. E hoje a gente pergunta assim, né, todos, né, terão condição de ir para o ensino regular? E nós temos hoje, a gente tem olhado, né, tantos casos de autismo, que o ensino regular está cheio aí, não está dando conta. E a gente não culpa hoje os professores, o professor não dá conta, a escola não dá conta.
o professor está esgotado, né? Formação tem para todo mundo. Você entra aí, você se forma, você, né, estuda, tem formação. Mas a condição desse aluno lá no ensino regular, né? O sistema exige que ele aprenda, que o professor ensine, que eles vão avançando, né? E eles precisam de mais tempo. Geralmente, eles precisam de muito mais tempo. Então, é assim o aprendizado lá na escola especial, né? Eles têm um tempo maior. Nós somos uma escola. E é isso que essa ação quer derrubar. A escola especializada. O fato de ter essa nomenclatura. Nomenclatura de escola. É assim, para entender. A APAE é como se fosse uma empresa superior. Ela gere, né, essa escola. Então, a APAE é muito mais do que a escola. A APAE trabalha com 3 políticas: a saúde, a assistência social e a educação. Então, o que a gente percebe? Eles estão querendo tirar a educação das asas da APAE, né? Porque hoje a APAE garante a educação para esses alunos. Não só a educação, mas a assistência social e a saúde também. Então, há convênios, né? Hoje a gente tem convênio com o SUS, que financia. É pouco recurso de repasse, mas ajuda a manter uma equipe dentro da escola. Para você ter uma ideia, na nossa escola nós temos até dentista, né? E isso facilita ainda mais a vida desse aluno. Neuropediatra. Então, neuropediatra, que nós acabamos bancando com recursos próprios, né? Nós temos 2 neurologistas na escola para dar conta desses 242 alunos, e é difícil ainda, né? Os alunos, nós temos, às vezes, que dentro da nossa escola, a professora não consegue trabalhar com 3 autistas ao mesmo tempo. Imagine no ensino regular. Né? É muito difícil. Então, assim, a gente faz até por cronograma, a gente vai tentando conciliar, porque é difícil. E aí a escola regular, como é que ela vai dar conta, né? Se puser lá 2 autistas numa sala, mais 20 alunos, mesmo que reduza o número de alunos dessa turma, ela não vai dar conta, é complicado. Cada um é de um jeito, né? Eu passei por uma situação, o filho de uma amiga minha estava, acho que no 2º ano, na 2ª série, né? E um dia ele falou para mim assim: tia Carla, escola particular. Tia Carla, você não pode ir na minha escola? O que está acontecendo? Ai, tia Carla, tem um autista lá, eu não estou mais aguentando, ele me bate todo dia. Aí você vai tentar explicar que ele não está querendo agredir, que é o jeito dele, né? É o jeito dele. Mas, assim, então, a situação estava difícil na escola para uma criança de 2ª série vir pedir socorro, né? Claro que eu não fui na escola, né? Porque nem... Mas tentei orientá-lo para que ele aceitasse melhor esse amigo e tivesse um pouco mais de paciência, né? Sim. Até essa encaminha para a segunda pergunta, que era o que eles estavam exatamente questionando nessa ação. Então, é o fato de ser escola e receber esse recurso destinado para a escola. Para a escola. E aí a ideia é retirar o recurso da APAE e direcionar direto para a escola. Isso, é isso aí. O que causaria... Essa semana a gente teve uma live, né, com um profissional e é de São Paulo. E São Paulo funciona desse jeito, né? Como clínica, como atendimento só, né? E esse profissional tem um filho com autismo nível 3, com deficiência intelectual, né, não verbal, e ele nos falou o seguinte: eu tenho condição de pagar uma AT, né, uma atendente para o meu filho. Então, ele paga lá no ensino regular. Então, ele diz assim: o meu filho é um caso de APAE, mas a APAE de São Paulo não funciona como ele precisa, né, que é a escolaridade. Não tem. Então, ele tem que ir para o ensino regular, está no 9º ano, e com uma AT que ele paga, né? E tendo assim, conteúdos que ele nem sabe o que é, né? Mas ele está passando, está progredindo. Ele está no 9º ano e vai para o ensino médio. Ele está vinculado ali no processo. Vinculado, porque o sistema, né? O sistema é assim. O sistema é assim. É assim, né? Já aconteceu de um aluno nosso estar no ensino médio. Ele estava no 2º ano do ensino médio e ele foi lá na APAE. Então, ele foi incluso, né? Ele tinha condições de ir, mas talvez não chegar até esse nível de escolaridade, né? Porque tinha uma deficiência intelectual aí, entre moderada e leve. Aí ele chegou lá e falou para mim assim: Carla, adianta eu saber o que é Rainbow, mas eu não saber fazer compra no mercado? Então, assim, ele não conseguia lidar com o dinheiro. A matemática, para a pessoa com deficiência intelectual, é muito complicada. Ela é muito complexa, né? Então, aí ele foi lá, a gente começou a treinar ele com dinheirinho de mentira, com dinheiro de verdade. Por último, a gente comprou uma calculadora e fomos com ele ao mercado. Uma escola regular tem condições de fazer esse acompanhamento?
direcionado assim? Não, então a gente foi específico naquela dificuldade que ele tinha. Então, depois da calculadora, olha, quanto você tem de dinheiro? Olha o produto aqui, tem o preço. Se não tiver o preço, passa no leitor. Vai lá ver quanto custa. Vai diminuindo do dinheiro que você tem. E aí ele conseguia se virar, porque o importante é viver, né? Como ele vai viver? Exatamente. Se ele tem conteúdos até que ele não vai usar para nada, mas ele não está podendo viver nesse mundo aí, né? Então, tem que se atentar para as particularidades das pessoas mesmo, né? É um processo mais individualizado. Sim, sim. E é como nós falamos, não é culpa do professor Exatamente, que não consegue. a gente entende esse processo então, também. É. A gente sabe a quantidade de crianças atendidas, como são atendidas e o esforço coletivo que é feito para isso. Mas a gente entende também que há processos, há situações que têm que ser mais direcionadas, com mais individualizadas, tempo, com mais isso. tempo. Não quer dizer que eles não vão aprender, Não, mas quer não. dizer que eles têm um tempo diferente para isso, né? E até porque o ensino regular hoje, Tati, tem, por exemplo, uma turma tem 2 autistas, um com deficiência intelectual, um que tem uma depressão, um que o pai separou. Então, são muitas coisas para o professor trabalhar ali também. Então, Exatamente. é culpa do professor? Não, é culpa... É o sistema, e eles não dão conta, né? Por conta do que eles precisam, né? Esse tempo maior, essa individualidade mesmo que muitos deles precisam. Uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, né? Que usa fralda, que não fala. Então, ele precisa de todo esse atendimento, além do pedagógico, né? Exatamente. Até eu tinha colocado aqui como vocês avaliam essa proposta de encaminhar todas as crianças com deficiência, mas vocês já deixaram claro que a gente entende que nem todos não irão. Não há irão, como. Não irão. Não tem como. Nós temos hoje mais de 100 adultos na escola. Esses adultos jamais vão voltar. Como é que você vai pôr, mesmo educação de jovens e adultos, se eles já ficaram até agora na PAI, é porque eles não tinham condições. A gente prima muito, eu falo sempre assim, é uma responsabilidade muito grande dos avaliadores para ingresso na escola, né? Que a Silvana é uma das avaliadoras e ela é sempre acompanhada por um psicólogo. Conforme a situação, a gente envolve fisioterapeuta, fonoaudiólogo, para esse processo de avaliação de ingresso. Né? Você está pondo um rótulo numa pessoa. É um rótulo muito pesado, porque todo fracasso ou qualquer coisa que aconteça com essa criança no futuro, ela foi aluna da PAI, quando, na verdade, a gente sabe que a PAI está fazendo, eu costumo dizer assim, a PAI faz a base. Para você construir um edifício, você tem que ter a fundação. O nosso trabalho é de formiguinha. E o bom senso também na hora de mandar essa criança para o ensino regular. O processo de avaliação de volta para o ensino, né? É muito cuidadoso, a gente orienta a família, a gente vai na escola, trabalha com esses professores, os professores do ensino regular vêm para saber como foi trabalhado, há uma troca. Então, não é assim, a gente manda para o ensino regular e seja como Deus quiser. Há todo um acompanhamento, a família tem que estar... Porque a PAI também participa desse processo de inclusão. Então, hoje, se você for me perguntar, nós não temos... não sei agora, assim, vai ter avaliação agora mais para o final do ano. Não temos alunos para mandar para o ensino regular. Os alunos que nós temos têm um comprometimento muito maior. Né? Então, aqueles que têm casos mais leves, e mesmo os mais leves, eles têm dificuldade. Houve uma situação que a gente foi acompanhar numa escola. O menino ele era deficiente auditivo, ele estava indo para a terceira série, só que a professora que tinha o curso de Libras, ela estava no 2º ano com ele. Ela foi professora no 2º ano, fez o curso de Libras, e aí a diretora da escola nos chamou. Meu Deus, o que eu vou fazer? A professora da terceira série não sabe Libras. Mas e por que não põe a professora da 2ª série para a terceira? Acompanhar tudo. Sim, porque o ideal é que todos soubessem, mas é difícil, nem todo mundo pode, nem todo mundo consegue. Mas o bom senso nessa situação, ela falou, nossa, eu não tinha pensado. Então, assim, a gente está atento. A equipe da PAI é uma equipe não que seja melhor do que ninguém, mas está os olhos mais preparados para determinadas especificidades, né? E um dos pontos, Tati, só complementando, que a respeito dessa ação, é que fala que a PAI está segregando, né? Então, mas não, a gente promove essa inclusão o tempo todo também. Nós somos a favor de que eles vão para o ensino regular, que eles... E assim, nós participamos de tudo.
de tudo que nos convidam, nós participamos de festas, de jogos, então eles têm os contatos sociais e só ir para o ensino regular não é essa inclusão que a gente fala, né? A criança estar lá não significa estar inclusa. É um processo diferente isso, né? E até era a pergunta que eu ia falar, né? Fazer para vocês que em caso que a criança permanece na APAE ou é encaminhada à escola regular, como que é feita essa avaliação? Mas vocês já me responderam que é feito esse processo, tem essa busca de contato com a escola e a família também, principalmente. A família é o maior apoio que tem, né? Porque ela que vai ter que dar suporte para essa criança ao longo de toda a permanência dela na escola, né? Sim, sim. Até para a gente fazer uma avaliação, né? Antes da gente avaliar, olha, né? Pretende encaminhá-lo, né? E a gente chama a família primeiro, porque se a família não quiser, uma das se a questões família não se sentir também, segura, uma das questões disso tudo que está sendo discutido é isso. A família tem que ter a liberdade de poder escolher a escola para o seu filho. Com certeza. E falávamos também que a criança da educação infantil, eu não sei do ensino fundamental, mas da educação infantil eu sei que ela pode frequentar a APAE, né, durante um período e também CEMEI, ou enfim. A criança de 0 a 3 até de 4 e 5 pode. Por quê? Porque eles são matriculados, né, no ensino regular, tanto o CEMEI como a escola. E conosco eles são incluídos num código diferenciado. Eles entram como atendimento especializado. Entendi. A partir do primeiro ano, os pais precisam optar, né? Porque aí dá dupla matrícula. É uma matrícula normal de escola que eles têm conosco daí, a partir do primeiro ano. Aí, nós temos primeiro e segundo ano somente na APAE. Eles têm um tempo maior, que é o primeiro ano. Eles ficam 6 anos no primeiro ano e 4 no segundo ano. Então, subentende-se que se esse aluno ficar todo esse tempo aí no ensino fundamental, quando ele completar 15 anos, ele vai para a EJA. Entendi. Tá? Já é direcionado para isso. E aí também ocorre uma outra situação. Um aluno que está no ensino regular, no terceiro ano, ele não pode voltar para a APAE. Então, o cuidado que as escolas também têm. Que às vezes eles se preocupam, os pais fazem isso, né? Colocam no regular, depois tentam retornar para a APAE e não conseguem por conta de vaga. Porque nós não temos o terceiro ano. Né? Como é que vai fazer a transferência? Não, é um crime você fazer essa criança regredir. Ela tem que avançar. Todo mundo está avançando, por que ela vai voltar, né? Exatamente. Então, olha, esses dias eu recebi uma ligação, a menina está acho que tem 16 anos no ensino médio. E aí ligaram perguntando a possibilidade. Não há essa possibilidade, né? Não tem como ela regredir, ela está no ensino médio, que ela vai voltar fazendo o segundo ano. E o que acontece também? Às vezes a família fala, eu quero pôr meu filho no ensino regular. Tranquilo, você pode pôr a hora que você quiser. Nós damos total apoio. É um direito da criança, é um direito da família, é a opção deles. A gente nunca diz assim, a gente pode até falar, olha, se não quer esperar o fim do ano, o ano que vem, a gente até tenta, porque a gente sabe que vai ser difícil a adaptação e ela conseguir acompanhar, né? Mas a gente dá total liberdade e dá todo o apoio que for possível. Mas acontece, né? Da mãe leva, depois ela quer trazer, depois ela às vezes não consegue voltar. E às vezes o menino, né? Nós estamos com uma situação assim, ele é muito grande, ele está com 13 anos. Como é que ele vai frequentar a segunda série? Né? Então, um menino de 13 anos com 1,90 m, ele vai ficar junto com uma criança de 6 anos. Né? Então, há um contraste. Então, a gente está pedindo para a mãe ter paciência, logo ele vai para a EJA, e aí ele pode ir para a EJA, fazer, né, primeiro ano, primeira série, segunda série na EJA, porque ele não vai se sentir porque bem. Esse é um caso que tem condição. Ele tem pode condições. Ir, nós gostaríamos de incluí-lo, né? Mas aí tem essas questões legais. Por quê? Porque é escola. Né? Então, que a gente precisa respeitar. Com certeza. E assim, a partir de toda essa movimentação que está havendo, destaques em jornais, rede social, qual tem sido o retorno das famílias em relação a essa ação? Elas estão compreendendo? Elas se sentem... tem alguém que está se sentindo representado? Que, eu apoio ou não apoio, ou eu estou a favor da APAE, eu entendo que eu preciso da APAE. Como que está essa relação com as famílias?
Eu acredito que assim, que nem todos ainda compreenderam, caiu a ficha. A gravidade. Isso. Mas nós já tivemos algumas famílias que, inclusive, fizeram alguns vídeos e nós encaminhamos para a Federação, né, das APAES do Paraná, para começar para divulgar também. Nós pegamos duas famílias que os alunos as crianças estavam no ensino regular e vieram para a PAI. Então, os dois fizeram vídeos. Alunos nossos que estão lá já fizeram também para a gente encaminhar. Mas, assim, a compreensão é assim, por exemplo, né, foi conversado na sala de aula com eles, com os maiores, que têm condição de fazer esse repasse para os pais, e eles falam, vai fechar totalmente a PAI, né? Porque para explicar para eles que vai acabar a escola, que vai lá, alguns que têm condições de ir lá e voltar, fazer um contraturno, por exemplo, né? Eu acho que ainda não caiu a ficha para todos ainda da gravidade mesmo, sabe? E o que dá para fazer? Eu sei que vocês estão fazendo vídeo, eu sei que a gente está fazendo esse trabalho aqui de conscientização da sociedade, mas o que na prática pode ser feito para isso ser evitado? A gente tem tido assim, umas reuniões com o presidente das APAES, né, o Alexandre, e o que ele pede? Que a gente envolva os políticos da cidade. Por quê? Daí os políticos vão envolver os deputados vão repassar para os senadores, né? Então, que isso vai crescendo até chegar lá. Porque nós não temos não tem data quando que vai ser essa votação, né? Eles falam... quem vai votar é um colegiado, né? Mas a gente não sabe nada disso. E já houve... uma reunião, né, dos deputados e o pessoal da federação foram até o ministro, houve assim, uma boa receptividade, mas também não depende só dele, né? É uma votação de mais pessoas, né? Mas assim, a gente tem visto que está sendo bastante divulgado. Tem bastante muita gente assim... com nome de peso, né? Nome de peso, médicos, pais mesmo, que participam em outros estados, né, onde a PAI já não funciona nos modos que as nossas APAES estão funcionando. É uma coisa, os dados assim, né? Hoje, no Paraná, nós temos 330 APAES, 17 instituições filiadas, que são escolas conveniadas com as APAES, né? Ao total, atende 9.496 alunos na educação infantil, 13.100 no ensino fundamental e mais de 20 mil na EJA. Então, é uma população bastante expressiva. Eu acredito assim, que o movimento tenha força. Os estados que hoje não têm mais as APAES no mesmo modo da gente, eu tenho a impressão que eles vão apoiar que no estado nosso continue, porque eles estão sentindo a dificuldade. Estão na luta, inclusive. Né? Eles estão apoiando, porque eles já sentiram que para eles não está funcionando. Para né? abertura... Né, para reabrir, né? Da maneira que é a nossa. Entendo. Os estados têm feito isso já. Semana passada houve uma reunião com a Federação das APAES, né, federal, né? Do Brasil. Eles foram até Brasília também para discutir isso, a respeito dos outros estados também. Porque assim, o pessoal que trabalha muito autismo tem falado, né, fala assim, o ensino regular está um caos, mas não é porque ninguém está conseguindo fazer, está inchando isso de tantas, né, preocupações, de tantos casos, então que acerte isso para todo mundo, né? Não só para o Paraná, mas que as demais também consigam isso. E também sejam chamadas de escola. De escola, isso. Para que possam receber recursos isso. E também trabalhar dentro dessas especificidades. Né? Imagino assim que os políticos, de um modo geral, eles têm que aderir a essa campanha. Porque você já imaginou você receber mais de 40 mil alunos na rede municipal, na rede estadual? É humanamente impossível. Se os professores já estão todos saturados, estressados... Quem que vai financiar isso? Os municípios vão ter que arcar com a educação infantil? Imagina o caos no município do tamanho de Telêmaco, vai receber 242 pessoas. A última contagem que eu fiz, nós tínhamos 85 autistas. Os nossos autistas, além do autismo, eles ainda têm a deficiência intelectual. A maioria suporte 2, suporte 3, quer dizer, são muito comprometidos. Não verbal. Então, usando fraldas, dependendo, né, de outros atendimentos. Então, não é só isso, né? E uma coisa que me lembrei agora, quando a gente fala na inclusão, a PAI acompanha a inclusão, nós somos totalmente a favor da inclusão.
É tudo que a gente queria. Eu falo assim, eu queria que não tivesse nenhuma criança na PAI. Que todo mundo estivesse usufruindo de tudo que tem de melhor por aí, né? Nós, quando desligamos esse aluno, nós garantimos para essa mãe que ele vai continuar tendo atendimento de neurologista dentro da escola. Que se precisar do dentista da escola, ele vai ser atendido. O que precisar da escola, nós estamos sempre à disposição. 2 semanas atrás, o neurologista que veio de Curitiba, ele atendeu 4 crianças que não eram mais nossas. Quer dizer, ele consegue atender 9, 10 crianças, porque são consultas especializadas, das quais 4 não eram alunos mais. Então, quer dizer, a PAI está bancando atendimento, né? Então, a gente tem essa preocupação. Eu falo que entram lá, são como se fossem filhos nossos. Eu não quero para eles nada diferente do que eu quero para os meus filhos. Né? Então, eu quero tudo que tem de melhor mesmo. Né? Com certeza. Até eu tinha pensado, né, nessa diferença entre... Mas já colocamos também que eles pensam que estamos segregando, né? Colocando na PAI. Qual que é essa diferença entre segregar e incluir na escola? Acho que não há essa segregação. Às vezes há mais segregação dentro da própria escola regular do que... Os nossos alunos têm oportunidades de viajar. A gente já levou eles para Camboriú 3 vezes, para Morretes. Eles adoram fazer passeio. É claro que a gente leva os adultos, né? Porque é mais os menores é mais difícil para você atender. Mas já fomos com 50 alunos para Camboriú, vamos passear em Curitiba, né? Tudo isso é vida, né? É inclusão também. Estar num lugar que todo mundo pode estar e que para eles muitas vezes é inacessível. E a questão deles estarem convivendo. Convivendo, ali, né? sim. Eles têm um lugar para ir. Tendo oportunidades de conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas. Comer no restaurante. Quantas mães conseguem tirar, às vezes, uma criança que usa cadeira de roda? Quantas mães têm carro para levar? Né? Então, assim, eles estão vivendo em sociedade, vivem muito bem, se comportam bem. Eles dão show no lugar que eles vão. A gente participou de uns jogos estudantis, foi no ginásio de esporte, há um tempo atrás. Foi muito interessante a experiência. Eles participaram, daí levam o lanche, tudo. Quando terminou, que a gente olhou, o único lugar que estava totalmente limpo, que não tinha papel, não tinha pacote, era o lugar onde estavam os nossos alunos. Então, assim, você vê que eles estão aprendendo, eles têm que se comportar bem publicamente, né? E os outros alunos do ensino regular não tiveram esse mesmo cuidado. Os lixos tudo arrumadinho, tudo bonitinho, e bem, você olhava assim, você distinguia claramente. Então, isso é legal. Né? Então, isso é inclusão. E, para mim, isso é inclusão. Estarem no meio dos outros, mas respeitando as suas particularidades, as suas dificuldades também. Né? É uma inclusão com responsabilidade, que a gente sempre fala, né? Realmente com responsabilidade e com eles entendendo-se como inclusos, entendendo que eles estão fazendo parte de algo. Sim, que são cidadãos, têm direitos, exatamente. Têm deveres, são responsáveis por aquilo que ele, né? A gente trabalha muito essa questão de eu sou cidadão, mas eu tenho deveres também. Sim. Tenho direitos, mas tenho muitos deveres, né? E claro, Tati, que lá chegam também pais que não querem, que foram encaminhados para nós e que não gostariam de estar ali, né? Principalmente bebês, né? Porque eles têm um período também de luto e, né, quando chegam lá para nós ainda tá aquele impacto do laudo, do diagnóstico. Não querem também, eles têm o direito também, né? Então não quer, nós estamos de porta aberta e, né, vão tentar, porque para não ficar com aquilo para a vida toda. Eu nunca tentei, e se eu tivesse tentado, né? Exatamente. Então precisa tentar também, né? Sim. Que mensagem vocês deixam aí para as nossas famílias? A gente vai caminhando para o final. Não sei se vocês gostariam de colocar mais alguma coisa, mas para as famílias, para os profissionais que acompanham essa causa aí junto com vocês. Nossa escola está sempre de portas abertas, a gente adora receber visitas, os alunos ficam encantados com todo mundo que chega. A hora que quiserem, para conhecer, para ver como é feito o trabalho, né? Nos colocamos à disposição para quem precisar, né? A mãe às vezes tem uma suspeita, acho que meu filho tem algum problema, liga na escola, a gente vai marcar a avaliação. Qualquer dúvida que tenham, a gente está sempre à disposição e a escola está sempre de portas abertas. Que bom. E que nós não sabemos tudo, né? Porque lá nós também temos muitas dificuldades na escola, né? Mas que a gente, acho que o que nós falamos lá, a gente trabalha com muito amor. Muita paciência, e estudo, né? A gente precisa estudar também, e que às vezes o que você estuda não dá certo na prática, mas que a gente está sempre buscando.
né? Então, o melhor para eles e para quem nos procurar. Então, é como a Carla falou, a gente está de, né, portas abertas para quem não, né, precisar, necessitar de alguma informação, o que precisar, a gente está lá. Até porque a gente sempre falava sobre isso, né, Silvana? Trabalhamos juntas bastante tempo, que não tem uma receita pronta para trabalhar com especificidades. Às vezes as pessoas querem que você dê um quadro escrito exatamente. Você vai fazer assim, isso e isso, e vai dar certo. E não é, porque cada pessoa é uma pessoa. Mesmo quando independente de ter alguma necessidade especial ou não. Quero que você me oriente, ou não. como é que eu vou trabalhar? Mas a gente precisa avaliar, precisa conviver, precisa fazer um planejamento. Né? É como receita de bolo, né? Cada um você pega a mesma receita, mas e cada um faz de uma maneira diferente. Às vezes dá certo para uns, às vezes não dá certo para o outro, né? O teu fica batumado, o meu fica melhor, o dela fica melhor que o meu. E assim é a vida, né? A escola é assim também, né? Então não existe receita pronta, não tem, cada um, a gente tem que respeitar, né? Eu falo, a gente mata um leão por dia. Apagamos incêndio o tempo todo naquela escola, mas é todo mundo que chega lá, chega com amor, com boa vontade, pronto para aprender. E a gente aprende muito mais com eles do que a gente ensina, pode ter certeza. Não tenho certeza disso. E nem disso. todos ficam, Tati, também. Posso garantir que nem todos que professor... Não, tem gente que não fica também. Que não se enquadra. Já aconteceu muito, né? Então, não é um lugar ideal, não é isso que a gente quer pregar, né? Mas não é que é perfeito. Não é perfeito. Não, tem suas dificuldades, mas está ali recebendo os alunos e formando e evoluindo junto com eles. Isso é muito importante. E a gente está trabalhando para a inclusão, com certeza. A PAI também é a favor da inclusão. Com certeza. E eu também deixo um recado para os nossos políticos aí que nos acompanham, que nos conhecem e que sabem da causa da PAI, que, por favor, nos ajudem nesse sentido, que também busquem conhecer ou estar junto da PAI, junto do pessoal da diretoria da PAI, para saber como ajudar no sentido dessa ação não ir para frente. Se Deus quiser, não vai. É o que nós esperamos, né? Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. Eu estou de portas abertas sempre que vocês precisarem e a gente vai junto nessa luta, com certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Um grande abraço a todos e até o próximo Versão Mulher.